Boa noite. Boa noite. O áudio está um pouco alto aqui, eu estou acostumado com ele estar baixo. Aí lá vai aumentar o time. Bem, pessoal, esse agora é um momento muito especial para nós, que é um momento de pedidos e agradecimentos. Porém, os agradecimentos nós estamos pedindo para vocês escreverem, alguns já sabem, e colocar nesta caixinha linda e maravilhosa aqui na frente. Obrigado, Pai querido, grandioso Deus que habita no meio dos céus. Muito obrigado, porque cada filho teu está aqui hoje. A gente sempre escuta dos pregadores que quando a pessoa está no lugar que o Senhor queria que ela estivesse lá, é aquela mensagem para ela. Então, que a mensagem que seja repassada hoje aqui seja para cada um de nós. Que o Senhor possa estar trabalhando na vida de cada pedido que foi feito aqui. Aqueles que também não foram expostos publicamente, mas o Senhor sabe o interior de cada um. O Senhor conhece cada necessidade. O Senhor conhece cada coração aqui presente. A Bíblia diz que o Senhor sabe quantos fios de cabelo e quantos dentes tem na nossa boca. Quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. E o Senhor sabe o que é melhor para a gente. Então, que o Senhor possa trabalhar na vida de cada um aqui, de cada nome que foi colocado na oração, de cada amizade, dos empregos, que a gente sabe que é muito difícil trabalhar com pessoas não cristãs, pessoas que também não professam a mesma fé que a gente. Mas que o Senhor possa estar nos dando sabedoria, possa estar nos dando os frutos do Espírito e que possamos seguir adiante e não desistir do caminho de Cristo. Também pedimos para aquelas pessoas que não vieram, Pai. O Senhor sabe o motivo, mas que o Teu Santo Espírito possa visitar cada casa, cada família. Se tiver alguém enfermo, que o Senhor possa visitar, pois nós sabemos que só o Senhor é o médico dos médicos. Fica também com aquelas pessoas que estão na rua, aquelas pessoas que estão afastadas da igreja, aquelas que não tiveram oportunidade ainda de conhecer a igreja e a Cristo. Mas que o Espírito Santo possa ir lá no coração delas, incomodá-las, para que elas sintam o desejo de conhecer a Cristo, conhecer esse Deus que servimos, que é tão maravilhoso. Fica com cada um aqui. Abençoa o restante da nossa semana e obrigado, porque até aqui o Senhor nos deu sustento, até aqui o Senhor nos trouxe, até aqui o Senhor nos deu força para seguir mais uma semana. Mesmo com tantas batalhas, a gente sabe que o Senhor é quem está à frente. Então, que o Senhor tome conta da nossa vida, restaure o nosso coração e nos perdoe pelo nosso pecado, pelos nossos erros, que cometemos todos os dias até em pensamentos. Mas o Senhor sabe de tudo, Pai. Que possamos entregar aquilo que nós temos de mais precioso, que é o nosso coração. E que o Senhor venha habitar em nós, nessa casa, que sem o Senhor é vazia, mas com o Senhor, mesmo que falte tudo, nós temos tudo e mais um pouco. Fica conosco, abençoa cada família que é representada. É o que te pedimos e agradecemos, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Hoje a gente está bem representado aqui. Temos jovens da nossa igreja aqui de Prudência, todos de laranjinha. Está tudo de uniforme. Ó. Tem já? Não, tem azul também. Tem azul também. Estamos bem representados aqui. Temos o nosso distrital Micael, levanta a mãozinha aí para quem não conhece. E o Lucas Férez, nosso regional, vem pregar aqui hoje, vem trazer a mensagem do Pão da Vida. Te convido aqui para frente. Deus seja louvado pela sua presença. Ainda mais com um gabarito, né? Deus te use. Você me passou o slide, mas vai precisar passar aqui, tá? Fechou. Melhor, né? Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Coisa linda essa igreja, hein? Ó, quarta-feira, vou ser louvado por isso. Coisa bonita de se ver. Bom, pessoal, Deus ele colocou no meu coração uma mensagem aqui para trazer para vocês. Sempre quando eu vou passar a mensagem, eu sempre pergunto para quem me convida, qual que é o tema? Aí quando fala que é livre, eu falo, pronto. Aí parece que fica mais difícil, né? Porque tem várias possibilidades. Quando tem um tema só, é mais simples. A gente vai lá, procura a passagem, faz o contexto. Agora, quando é livre, a gente tem o quê? Uma palavra toda pela frente. Mas Deus ele é bom, Ele cuida de tudo. E Deus ele direcionou. E antes dele falar com você, ele falou comigo sobre esse tema, tá bom? Então, antes da gente abrir a Bíblia, entrar e conversar um pouquinho, eu vou convidá-los a fechar os olhos, vamos falar com Deus. Paizinho bondoso e amado, graças damos ao Senhor por essa noite, por essa igreja cheia.
que nesse momento Santo Espírito possa falar através e apesar de mim, Pai, que as palavras não sejam sobre quem eu sou, mas sim sobre quem Tu és, Pai. Abençoe a cada um aqui, que essas palavras possam transbordar o coração para que nós possamos levar de forma prática para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Senhor. Bom, erros. Quem aqui nunca cometeu um erro? Ah, tá. Se alguém levantasse a mão, eu ia falar que o primeiro que cometeu foi esse, né? Acho que todo mundo aqui já cometeu algum erro na sua vida. E muitas vezes a gente até para olhar e falar: não, isso aí eu jamais faria. Eu fazer uma coisa dessa? Não faria, não. Alguém por acaso já pensou, já olhou para alguma situação e falou: eu jamais faria isso? E no final acabou fazendo isso? Sim. Isso acontece, né? É normal. Eu sei, quem conhece a Bíblia aqui, quando vê a história do povo, quando é libertado, e vai lá pro deserto, e vê a coluna de fogo, e vê Deus operando milagres, fala: até parece que eu seria teimoso igual esse povo. A gente é mais teimoso do que eles, né? A gente tem a história, tem a prova, tem tudo vivo. E ainda assim a gente continua muitas vezes errando. E existem vários tipos de erros, né? Tem aquele erro que acontece quando você não sabe. Acontece, você não tem informação. Pode acontecer de uma forma natural. Tem o erro que acontece também porque você é teimoso. Tem o erro que acontece porque você quer fazer sua vontade. A verdade é que existem vários tipos de erros que acontecem na nossa vida. Porém, a ideia principal aqui não é falar sobre o erro em si, mas sobre o que vem seguido desse erro. E antes da gente começar, eu queria até trazer para vocês uma história minha, né, sobre erro. A casa da minha mãe era uma casa meio comprida, assim, onde a sala e a sala de estar se formam um ambiente só. E quando você tem 10 anos de idade, 12, aquilo parece o quê? Parece um campo de futebol. Quem é moleque sabe, qualquer lugar é lugar para jogar bola. Então eu olhava para aquele espaço ali e eu queria jogar bola. Só que minha mãe falava o quê? Filho, não joga, você vai quebrar as coisas, tem um vidro. E bom, não sei, mas minha mãe, ela gostava muito de guardar, como é que é o nome daquelas coisas que, tipo, negócio de cristal, esses negócios passavam de mãe para filha, de geração em geração, tinha quadro com foto de filho. E minha mãe sempre falava para mim evitar. Quando ela estava em casa, o que eu fazia? Obedecia. Mas quando ela não estava em casa, o que eu fazia? Eu desobedecia e jogava bola. Aconteceu num belo dia, por conta da minha desobediência, eu fazia o quê? Chutar a bola, se emocionar e quebrar o vidro de casa. E aquele dia eu apanhei. Nossa, como eu apanhei. Eu apanhei demais. Mas depois daquele dia, eu pergunto: vocês acham que eu joguei bola de novo em casa? Sim. Com certeza. Com certeza absoluta eu joguei bola. Mas durou um tempo. E daqui a pouco eu termino essa história para vocês. Por quê? Eu não quero falar sobre os erros que eu cometi. Eu quero trazer uma outra pessoa que eu tenho certeza que todos vocês conhecem, que está na Bíblia, que também cometeu erros. E o nome dele é Pedro, tá? E a gente vai entrar um pouquinho na história dele, mas é importante entendermos que existe uma diferença entre se arrepender porque deu errado e se arrepender porque você entendeu que estava errado. Vocês conseguem entender o peso dessa frase? É totalmente diferente um arrependimento porque deu errado de um arrependimento porque você sabe que estava errado. E Pedro é um dos melhores exemplos que nós temos na Bíblia quando se trata de erro. Mas antes da gente falar sobre o erro de Pedro, vamos contextualizar um pouco a história dele. Vocês acham que Pedro era um homem impossível, sim ou não? Sim. Com certeza. Vocês acham que Pedro era um cara que tomava atitude rápido? Sim. Com certeza. Pedro, vocês acham que era uma pessoa de personalidade fácil ou difícil? Difícil. E tudo isso muito por conta do quê? Da profissão de Pedro. Ele era o quê? Pescador. E o pescador, naquela época de Jesus, na Galileia, não era um trabalho, não era um hobby, como hoje em dia o pessoal vai lá, coloca aquela camisa de manga comprida, pega um barquinho, uma vara, tem a isca que você compra, você joga, vai no pesqueiro, devolve o peixe. Não, era um trabalho pesado, era um trabalho muito braçal.
as redes que eles usavam eram extremamente pesadas, não era o mesmo tecido que a gente tem hoje. Então isso fazia com que eles fossem pessoas muito mais grosseiras, pessoas fortes, pessoas ríspidas. Era um trabalho cansativo, eles viravam à noite tentando pescar, porque era o momento em que o mar estava mais tranquilo, os peixes ficavam em cardumes. Então existia um contexto para que tornasse Pedro a pessoa que ele realmente era. Uma pessoa dura, uma pessoa impulsiva, uma pessoa que tomava decisão. Jesus falava, vai, ele ia. O soldado vinha e ele cortava a orelha. Pedro era esse tipo de pessoa. Ele errava e ele não pensava antes de fazer. Ele fazia antes de pensar. E o legal de Pedro, o legal não, né? Um ponto importante sobre Pedro é que Pedro ele amava Jesus, mas ele confiava mais em si mesmo. E como que a gente vê isso? É simples. Quando Jesus andou sobre as águas, quem foi a única pessoa que teve coragem e audácia de pedir para andar também sobre as águas? Foi Pedro. Enquanto Pedro olhava para Cristo, o que aconteceu? Ele conseguia caminhar sobre as águas. Mas a partir do momento em que Pedro olhou para si, ele o quê? Ele afundou. Isso é muito interessante, porque isso também acontece às vezes na nossa vida, né? A gente pode amar a pessoa que está do nosso lado, mas isso quer dizer que a gente vai deixar de errar com uma pessoa? Não, isso vai acontecer. E muitas vezes é porque a gente deixou de amar a pessoa? Não, é porque a gente confia mais nas nossas próprias decisões e nas nossas próprias escolhas do que propriamente com o que a pessoa se importa. Então a gente precisa olhar para dentro muitas vezes. Pedro tinha certeza de que conhecia seus limites, mas teve uma noite que ele descobriu que não. E aqui eu quero contextualizar vocês, eu convido vocês a abrir a Bíblia em Lucas 22, versículo 61. Lucas capítulo 22, capítulo 61. E nós só vamos ler esse verso da Bíblia. Só esse. Um verso só é suficiente para ensinar muita coisa para nós. Lucas 22, verso 61. Apenas a primeira, que diz: E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. A gente para aqui. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Qual que é o contexto em que isso acontece? Em que momento isso acontece? Depois de todas as coisas que Cristo fez, ele foi perseguido, Cristo foi capturado, foi traído por Judas, ele é levado pelos soldados e Pedro segue Cristo. Até chegar nesse momento que está aqui, Pedro quentinho na fogueira, Cristo chegou para Pedro e falou o quê? Pedro, você vai me negar 3 vezes. O que Pedro disse? Eu? Jamais. Eu nunca te negaria. Os outros? Ah, eu acho que sim. Porque João, seu filho amado? Ah, ele vai. Tá bom. Até parece que não. Mateus? Vai. Todos, Tiago? Vai te negar. Mas eu, Pedro? Jamais. Eu nunca farei isso com você. Porque eu te amo. Eu não vou falar com você. Eu não vou te negar. E aí Jesus é capturado. Jesus é levado pelos soldados. E aqui tem, dentro dessa história, tem algo que acontece que a gente já pode levar para a nossa vida. Enquanto Jesus é levado, a Bíblia comenta que Pedro acompanhava o quê? De longe. Durante todo o ministério de Cristo, Pedro esteve o quê? Perto. Mas no momento em que Cristo é capturado, como ele está? De longe. Pedro tinha deixado de amar Jesus? Não. Essa é a primeira lição que a gente tira da história. Às vezes a gente vai continuar amando Jesus. Vai continuar vindo para a igreja, vai continuar lendo a Bíblia, vai continuar cantando, louvando, mas às vezes a gente vai fazer isso de longe. E a gente precisa avaliar por que nós estamos amando Jesus de longe. É diferente amar Ele de longe e amar Ele de perto. Então a gente volta para esse cenário em que Pedro ele está observando Jesus ali nos soldados, na fogueira, e uma pessoa reconhece Pedro como seguidor de Cristo e fala: Ei, não é você que andava com aquele cara ali que está preso? O que Pedro fala? Não. Oxe, nunca vi. Eu não. Continua ali. Ele poderia se retirar daquele lugar, não poderia? Vocês concordam comigo? Fez a pergunta, foi intimidado, ele não podia sair? Mas por que ele não saiu? Pedro era
teimoso. E aí uma segunda pessoa olha para Pedro e fala: você conhecia Jesus, tenho certeza que você era seguidor dele. O que ele fala? Nunca vi. Eu não. Pela segunda vez, Pedro poderia ter respondido diferente ou ter se retirado. Mas, por uma terceira vez, falam para ele: você conhecia Jesus. E na terceira vez o que acontece? Ele fala mais uma vez? Que não. Nesse momento, a gente entra em Lucas 22:61, e quando Pedro nega Cristo pela terceira vez, a gente tem uma cena que talvez seja uma das cenas mais difíceis de serem imaginadas. É o olhar de Jesus para Pedro. Alguém aqui, quando cometeu um erro, já tentou imaginar Jesus olhando no seu olho? Alguém já fez isso? E aí? É difícil, né? Imagina isso acontecer de forma real. Você olhar no olho de Cristo. E sabe o que é mais lindo nessa história? O que é incrível, o que é impressionante? Eu tenho certeza que quando alguém olha sua mãe, seu pai, seu filho, seu irmão, seu marido, sua esposa, olha pra sua cara depois de você, qual que é o olhar? Sabia. Você sempre erra, né? Tinha que ser você de novo fazendo isso. É de julgamento. Ele quer apontar pra você como se você fosse um culpado. Quer te criticar. O olhar de Cristo não. Jesus, em momento nenhum, ao olhar para Pedro, ele deu a entender que Pedro era culpado, que Pedro estava errado, que Pedro era indigno. Foi um olhar que talvez eu nunca tenha recebido na minha vida. Talvez. Porque agora eu quero voltar para a história de quando eu jogava bola em casa. Quero voltar. Então, quebrei o vidro, minha mãe brigou comigo. Vou voltar a jogar bola? O ideal era não, né? Mas o que eu escolhi? Voltar a jogar. E aí, num belo dia, eu quebrei um presente que a minha avó tinha dado para minha mãe. Cara, foi a primeira vez na vida que minha mãe me bateu chorando e não sorrindo. Ela chorava enquanto me batia. Por quê? Tinha um valor sentimental para ela. Depois daquele dia que eu apanhei, vendo o olhar da minha mãe para mim e não sentindo o peso da cinta, foi aí que eu decidi nunca mais jogar bola na sala. E passei a jogar bola no meu quarto. Mas eu parei de jogar na sala. Nunca mais quebrei nada da minha mãe. Às vezes, o momento mais doloroso do erro não é quando somos descobertos, é quando finalmente enxergamos quem nos tornamos. O erro ele se torna mais difícil. Às vezes é difícil você ser descoberto, né? Quando você tem alguma coisa que você faz que é vergonhosa, a gente sabe, e alguém descobre, você se sente mal por aquilo, né? Porque você foi descoberto. Mas agora, quando você, ao invés de olhar para como o outro olha para você, você olha para si mesmo e vê quem você é por cometer algo que não é bom, isso dói muito mais. Só que isso nunca vai acontecer se você andar longe de Jesus. Quando a gente olha para nós mesmos, é muito fácil a gente se acostumar com os erros, né? A gente é perfeito? Não. A gente erra todo dia. A gente vacila todos os dias. A gente deixa de fazer algo bom pro próximo porque a bondade não é algo que nasce no nosso coração porque nós somos bons. Ninguém é bom por natureza. Nós só somos bons porque existe um Deus. A bondade é Ele, o amor é Ele. Então por que você se arrepende dos seus erros? Vocês já se perguntaram por que vocês já se arrependeram de alguma coisa? Se foi porque vocês se arrependeram pela consequência que foi ruim, ou se foi porque vocês entenderam que aquilo não era para ser quem é, você de fato? A gente precisa fazer essa análise. E foi essa análise que Pedro fez. E foi essa análise que fez com que ele mudasse. Remorso quer que a consequência desapareça. Arrependimento quer que a pessoa mude. Isso é muito pesado.
Essa é uma frase que a gente tem que carregar para a vida. Quando você erra e você se arrepende só porque a consequência foi ruim, você não se arrependeu. Você não se arrependeu, você não queria que aquilo tivesse acontecido. Vou fazer mais uma perguntinha depois para vocês, que ela vai, querendo ou não, desafiar vocês. Se você pudesse cometer o mesmo erro novamente, mas tivesse certeza absoluta de que ninguém descobriria e nenhuma consequência aconteceria, vocês fariam isso de novo? Essa é a pergunta que vocês têm que fazer quando vocês cometerem um erro, pedir um perdão e forem cometer ele de novo. Se eu for descoberto, se a pessoa perceber, ou se a pessoa não descobrir nunca mais, será que eu voltaria a fazer isso novamente? O pior erro de Pedro não se tornou sua última decisão. Pedro poderia sair daquele contexto, depois de chorar amargurado, arrependido, ir para o seu quarto, ficar em posição fetal, chorar e nunca mais pregar a palavra. Mas foi isso que ele fez? Não foi isso que Pedro fez. Por quê? Deus ele não precisa apagar a sua história para transformar o seu futuro. Essa é a parte mais linda sobre o julgamento de Cristo, porque Cristo ele é honesto ao julgar. Às vezes a gente quer julgar alguma coisa, alguma situação, só que a gente é imparcial, porque a gente quer ponderar os fatos, a gente quer, não, mas veja bem isso, veja aquilo. Deus ele olha muito mais além do que nós. Amém. E ele não precisa apagar a nossa história, porque é exatamente os seus erros, é exatamente os seus vacilos, é exatamente tudo aquilo que você faz que é feio, que Cristo quer usar para mostrar que o poder dele pode transformar a sua vida. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já cometeu um erro, mas quando Cristo olhou para você, ele não olhou com olhar de decepção, ele olhou com amor. E foi isso que fizeram com que vocês se aproximassem dele. Porque quando há julgamento, há distância. Quando há amor e acolhimento, há aproximação. E é isso que Cristo lhe oferece. Lágrimas podem acompanhar o arrependimento, mas são as próximas decisões que demonstram se ele foi verdadeiro. Chorar não vale de nada se a gente não mudar as nossas atitudes. Se eu só tivesse chorado quando a minha mãe estivesse me batendo com cinta, eu ia continuar jogando bola na sala. Mas foi a minha atitude de parar, de não fazer mais aquilo, que mudou o que poderia ter transformado em uma situação familiar um pouco mais tensa. Poderia quebrar mais coisas, poderia decepcionar mais vezes a minha mãe. Mas eu entendi que aquilo não era quem eu queria ser. Eu não queria ser um peso na vida dela, alguém que quebra as coisas dela, que desobedece ela. Não, eu queria ser um filho bom. Eu queria fazer o meu melhor. Minha mãe sempre fez o melhor para mim. É o mesmo sentimento que Pedro teve. Pedro entendeu, naquele momento, que negar a Cristo tinha uma consequência, um peso muito maior do que assumir os seus erros, engolir as suas lágrimas e continuar amando Cristo de próximo, mais próximo. A pergunta não é se você errou, a pergunta é: quem você vai ser depois que perceber o seu erro? Da mesma forma que Cristo olha para Pedro quando ele erra, ele também olha para nós. E saibam que Cristo ele nunca vai olhar para vocês com um olhar de decepção, mas ele vai olhar com o olhar de quem ama, de quem cuida, de quem acolhe e de quem quer transformar. Vamos terminar o verso 61. E virando-se o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor como lhe tinha dito: antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Eu sei que eu queria parar no 61, mas o 62 também é muito forte. E Pedro saindo, chorou amargamente. Não tem problema a gente chorar amargamente. Como eu falei, as lágrimas, muitas vezes, elas não querem dizer que existe um arrependimento. Mas se a gente chora e muda as nossas atitudes, isso vai nos transformar em pessoas diferentes. Não porque nós merecemos ou porque nós somos bons, mas porque Cristo está disposto a nos ajudar a sermos pessoas diferentes. Amém. E eu finalizo com essa pergunta, ou com essa frase, né? Jesus não perguntou se Pedro queria mudar o passado. Deu a ele a oportunidade de viver diferente. Amém.
quando a gente aceita Cristo, Ele não quer saber do nosso passado. Ele quer nos dar a oportunidade de viver diferente. Que a nossa decisão e a nossa escolha possa ser essa. Não se arrepender pelas consequências, mas se arrepender por enxergar que nós não somos quem Cristo quer que nós sejamos. Porque eu sei que todo mundo sabe que a gente não vai levar dessa terra carro, não vai levar casa, não vai levar ouro, não vai levar pessoas, nem esse corpo nosso aqui a gente vai levar. A única coisa que nós vamos levar é o nosso caráter. E o caráter, ele diz quem você é. Por isso que Cristo não muda isso em você. Ele pode curar você de uma doença, Ele pode abrir portas no trabalho, Ele pode te abençoar de várias formas nesse mundo, mas tem algo que Ele não vai forçar você a fazer, é mudar o seu caráter. E isso só pode ser mudado quando nós enxergamos quem nós devemos ser. Sábado eu volto aqui, né? Sábado a gente tem uma continuação dessa mensagem. O tema principal do ano, do tema jovem, é o meu lugar no mundo. A gente não vai falar sobre o nosso lugar no mundo. A gente vai falar sobre quem nós somos nesse mundo. Então eu espero vocês no sábado também. Amanhã com certeza tem mais, né? Sexta-feira. Não deixem de vir, de participar da Semana Jovem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Nossos irmãos de fé, perante reis cruéis, obrigados foram a escolher renunciar à fé ou então morrer. E um a um foram se entregar, pois o seu Senhor não podia negar. E do frio gelado desse lugar eu posso quase ouvir sua voz a ecoar. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Os anos vêm e vão e o tempo passou, mas a sua causa não morreu. Agora é nossa vez de anunciar
Oremos. Paizinho bondoso e amado, graças damos ao Senhor porque nos trouxe até aqui em paz, em segurança, em proteção. Obrigado, Pai, porque quando nós erramos, o Senhor não olha para o nosso pecado, o Senhor olha para nós. E que nós possamos, Pai, nos arrepender de quem muitas vezes nós estamos nos tornando, Pai. Sabemos que pode parecer muitas vezes difícil, desafiador se tornar alguém próximo, Pai, próximo de quem você foi aqui nessa terra. Mas que a gente possa negar o nosso eu, possa negar o medo, a vergonha de sermos pessoas boas, Pai. Nesse mundo é tão normal você ver pessoas egoístas, pessoas ruins, pessoas que não querem olhar para o próximo, não querem ajudar. Que a gente possa andar na contramão deste mundo, Pai. Porque sabemos que existe um Deus que entregou o que tinha de mais valioso para nós, que foi a sua vida. Abençoe a vida de cada um, leve-nos em paz, em segurança para os nossos lares e que nenhum mal venha nos acontecer, Pai. Somos gratos, não porque há méritos em nós, mas em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Nós agradecemos o Ministério Jovem. Agora nós vamos sair cantando Meu Pastor. Félix, pedir para quem quiser cumprimentar o Félix, abençoar a pregação, abençoar a vida dele. O Félix vai estar aqui esperando para cumprimentar a todos. E nós desejamos também a todos uma boa noite. Vamos louvar? Obrigado. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar e a jornada continuar com Ele. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar e a jornada continuar. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar e a jornada continuar
com